queremos falar de 3 versículos que são 3 atitudes que, se você colocar em prática na sua vida não vai ser mais a mesma. Quer mudar de vida? 3 atitudes que você precisa colocar em prática na sua vida, e a sua vida vai ser muito, mas muito, muito diferente e para melhor. Os estudiosos de WhatsApp, eles compartilham que, se você fizer uma coisa repetidamente 7 vezes, ela se torna um hábito, né? Mas isso é mentira, isso não tem nada comprovado. Mas tem mais especialistas de WhatsApp que dizem que não são 7, são 21 às vezes. 3 vezes o número da perfeição. Se você fizer 21 vezes aquela coisa ali, beber água, 21 dias seguidos, vira um hábito na sua vida se você beber água, por exemplo, em jejum. Se der 21 dias, pronto. Aí é um hábito, o resto da vida virou hábito, é uma coisa que vai para a sua vida toda. Entrou no automático. Mas não é bem assim. Há estudos, sim, científicos. Há um psicólogo chamado Jeremias Jim, ele diz o seguinte: por exemplo, para ter como hábito água, tomar um copo de água em jejum, a pessoa leva realmente 22 dias. Com 22 dias que você repete, isso se torna um hábito. Por exemplo, eu tenho esse hábito porque a IBJ tem 21 anos e nesses 21 anos o Lulu traz água para cá. Isso se tornou um hábito na minha vida. Eu já sinto falta quando não tem essa água aqui. Ó, Lucas, sinto falta, não é? Muito bem. Para começar a prática de esportes, isso se tornar um hábito na sua vida, 84 vezes. Se você repetir 84 vezes seguida, vira um hábito. É por isso que esse negócio de academia, caminhada, não funciona comigo. Muitas vezes, 84 vezes para se tornar um hábito, né? Mas a média que ele encontrou são 66 vezes. Se você repetir a mesma coisa todo dia, 66 vezes, ela se torna um hábito na sua vida, aí pronto. Acostumou, vai no automático. E hoje eu quero lhe desafiar que, a partir de amanhã, segunda-feira, todo regime começa segunda, você coloque essas 3 coisas como hábito. Durante 66 dias, até pratique durante 66 dias para isso se tornar um hábito na sua vida. São versículos da palavra de Deus. E o primeiro está aí na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o versículo de número 17, 5:17. Vamos ler juntos o que diz? Vamos juntos? 2 Tessalonicenses 5:17. Vamos lá junto? O que diz a Bíblia? Orai sem cessar. A minha tradução diz assim: orem sempre, orai sem cessar. Se eu perguntar aqui se tem gente que ora todo dia, tem. Mas eu garanto que a maioria das pessoas que estão aqui não tem o hábito de orar todo dia. E eu quero lhe desafiar, sua vida vai mudar se você orar todos os dias. Vamos pensar aqui num rápido conceito para oração. O que é oração? Oração é o quê? É o quê? Muito bem, a melhor definição que tem de oração é essa. Orar é falar com Deus. E eu quero lhe desafiar, nos seus próximos 66 dias, você todo dia falar com Deus. Você todo dia ter uma conversa com Deus. Por que é que a Bíblia manda a gente orar ou falar com Deus todo dia? Porque o ser humano é um ser que gosta de falar. Deus nos criou com um falador, que é a boca.
uma língua, tem alguns que têm a língua comprida, isso já é outro problema, isso é para ser abordado em outro momento. Deus nos criou com um falador e com um ouvidor. A necessidade de falar, ela é inerente ao ser humano. Todos nós precisamos falar. Quando a pessoa não fala, ela termina adoecendo. Bater papo, jogar a conversa fora, desabafar, são coisas que a gente ouve todo dia, a pessoa vira para você, não, eu só queria sair contigo para jogar a conversa fora. É uma necessidade que nós temos de falar. E essa história de desabafar, não é? Eu preciso tanto falar contigo que eu preciso desabafar. É uma necessidade do ser humano. Tem gente que a necessidade parece que é muito maior do que o dos outros. Falam demais. Outro dia eu recebi um áudio, por sinal, eu vou dar uma sugestão para esse pessoal que criou o WhatsApp, de colocar limite no tempo de áudio de WhatsApp. 1 minuto é mais do que suficiente. Outro dia eu recebi um áudio de 17 minutos. A pessoa começou, sabe, pastor? Aí quando eu olhei 17 minutos, não, vou deixar para ouvir isso aqui só à noite, que agora não dá. Definitivamente não dá para você parar. É uma necessidade que as pessoas têm de falar, não é? Tem gente que quando liga o telefone, não para mais. E eu tenho um péssimo hábito de perguntar às pessoas, está tudo bem? Mas eu pergunto isso, como eu digo assim, bom dia, boa noite. E quando eu digo assim, está tudo bem, que a pessoa está, não, pastor. Eu digo, por que eu fiz essa pergunta de novo, né? Porque aí não para mais. A outra pergunta é quando liga que a gente diz assim, como vai? Pastor, que bom que o senhor perguntou isso. Porque aí pronto, né? E às vezes a gente tem que dizer assim, olha, eu estou no trabalho agora, eu não estou podendo conversar, o senhor não quer falar comigo, né? As pessoas têm necessidade de falar. Por isso que Deus mandou a gente orar. Quando a conversa estica, às vezes a gente tem que cortar, não é? Essa necessidade que as pessoas têm de falar. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa, e estava atendendo na qualidade de psicólogo, e ela me disse o seguinte, deixa eu falar, o senhor é pago para ouvir. Eu digo, meu Deus, quanta necessidade, não é? Eu digo, tá bom, já que eu estou ganhando, vamos lá, não é? Ela já pontuou as coisas, já colocou ali os limites, eu tenho que falar. Meus irmãos, por que essa necessidade? Deus nos criou com um falador e nos criou com esse ouvidor. E como é difícil a gente conciliar isso? O falar com o ouvir. É fácil? Tem gente que quando começa a falar, a gente parece que já fica irritado, né? Não, tá bom, eu já entendi, chega, tá bom, já entendi, para. E tem umas pessoas que mesmo a gente dizendo que já entendeu, ela usa o falador, que é o nosso ouvidor entre a ação, e ainda tem o pegador. Você sabe o que é o pegador? É a pessoa que fala com a gente segurando, não é? Não sai daqui não, você vai ter que me ouvir. E às vezes a gente vai caminhando, tá bom, pois foi prazer. Não, peraí, segura, né? Então eu chamo isso do pegador. Nós temos a necessidade de falar, e é muito difícil essa questão de conciliar o falar e o ouvir. Pessoas com ansiedade falam demais, já viram isso? Uma das características de ansiedade é exatamente a necessidade de quê? Falar. Cansa, mas a pessoa precisa falar. Gente com depressão precisa falar. E tem gente que comete o suicídio porque diz assim, ninguém me ouviu. Eu procurei tantas pessoas para falar, mas elas não me deram atenção, elas não me ouviram. Termino se matando, tirando a vida, porque elas têm a necessidade de falar. Eu acho engraçado aqui na igreja, que às vezes os irmãos são procurados, isso acontece demais aqui,
E a pessoa diz assim, não, eu procurei o irmão fulano, mas quando eu comecei a contar minha história, ele mandou eu lhe procurar. Faz logo a transferência, porque a gente não tem a paciência de quê? De ouvir. Aí Deus sabia disso, meus irmãos. Deus sabe das nossas doenças por causa da necessidade de falar. Deus sabe que a gente precisa falar. Ele sabe que isso é coisa de humano. Foi Ele que nos deu esse aparelho de falar, esse aparelho de ouvir, a mão para pegar. Daí Ele diz assim, quer falar? Fale comigo. Afinal, a oração é o quê? Falar com Deus. Então, quando eu oro, eu preencho uma grande necessidade que eu tenho de ser escutado. Já pensaram nisso? Diferentemente de mim, de você que talvez não tenha a paciência de ouvir as pessoas, Deus tem toda a paciência do mundo. Pegue a quantidade de versículos, pega Salmos, que fala da alma da gente, a quantidade de textos em Salmo que diz assim, e o Senhor me ouve. Da morada do Altíssimo tu me ouves. Quando Jesus estava orando na ressurreição de Lázaro, ele disse assim, Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. A oração existe, meus irmãos, porque nós temos uma grande necessidade de falar. Nós temos uma grande necessidade de ser o quê? Ouvidos. E Deus sabe disso. E sabe o tanto que nós somos intolerantes para ouvir, impacientes para ouvir, que Ele nos diz o quê? Falem comigo. E fale quando? Olha, meu irmão, tu fala comigo, mas está assim, tu me liga mais tarde. Ele diz, orem o quê? Sem cessar. Pode falar direto. O canal aqui está aberto. Aqui eu não dou ordem para o anjo, para quando você entra em oração comigo, eu não dou ordem para o anjo dizer assim, disse que eu não estou, como a gente diz em casa para os filhos com o celular, né? Com o telefone. Deus sempre vai nos ouvir. Ele sempre vai ouvir as nossas orações. E onde estivermos, qualquer hora que precisarmos, é só conversar com Deus que Ele nos ouve. Para isso que a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Conversem com Deus, falem com Deus. E Ele ainda diz mais, tudo que vocês pedirem, foi Jesus que disse isso, tudo que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome Ele vos concederá. Deus ouve, Deus nos atende, Deus está pronto. Ele diz, pode orar direto, que eu sempre vou ouvir vocês, eu vou atender as orações de vocês. Às vezes as pessoas ligam e dizem assim, pastor, orem por mim, ou bota lá no grupo da igreja, peço oração, não é, Campelo? Peço oração. Dona Alcinita, ela sempre diz assim, e você mesmo já conversou com Deus? Você mesmo já orou com Deus? Deus não é surdo, não. A gente tem a mania de pedir oração para os outros orarem pela gente, mas Deus disse foi que você mesmo precisava o quê? Orar diretamente a Ele. E toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Sempre que você orar, sempre que você conversar com Deus, termine a sua oração dizendo, Senhor, eu estou conversando contigo em nome de Jesus. Por que isso? Porque Ele disse que tudo que for pedido no nome dEle, o Pai vai o quê? Atender. Ele vai atender te dizendo um sim, Ele vai te dizer espere, Ele vai te dizer não, mas Ele não vai te deixar sem respostas. Então a oração, ela preenche essa necessidade que nós temos de falar.
A neurociência está dizendo que a oração causa uma mudança muito grande. Quando você está orando, há um processo muito grande acontecendo dentro da sua cabeça. Viram isso? Há uma atividade neuronal muito maior. Isso traz sensação de paz, tranquilidade, alegria. Veja só. Pelo simples fato de orar. Não é só a Bíblia que diz isso, não. O que a Bíblia diz, a ciência hoje confirma. Bota o cabra para orar, liga lá os aparelhos, aí começa a ver o que acontece na cabeça dele. Mexe tudo. Por isso que a Bíblia diz o quê? Orai sem cessar. Usem bem a fala de vocês. Use bem o ouvido, porque quando a gente conversa, quando a conversa é só um conversando, dá certo? É chato, né? A conversa tem que ser um vai e vem. Então, quando eu oro, eu falo com Deus, mas eu também o quê? Ouço Deus falando comigo. Orai sem cessar. Se você colocar agora em prática, pode começar hoje à noite. Eu vou orar 3 vezes ao dia. Há pessoas na Bíblia que fazem isso. Eu vou orar 1 vez por dia. Eu vou orar quando eu estiver dirigindo, só não fecho os olhos. Oro mesmo de olho aberto, né? Eu vou orar antes das refeições. Eu vou orar quando eu chegar lá no trabalho, mas não faça como muitos crentes, faça 1 hora orando no trabalho. Isso não é correto. Você está lá e pago para trabalhar, não é para orar. Cuidado com isso. Mas faça a partir de hoje. E conte 66 dias, você vai ver que nunca mais na sua vida você vai deixar de orar. E muitas coisas vão mudar, porque você aprendeu a conversar com Deus. Uma outra coisa que ele nos recomenda, está lá no versículo de número 18. Vamos olhar do mesmo texto, o que diz? 2 Tessalonicenses 5,18. Vamos à tradução tradicional aí. Em tudo, dai graças, porque esta é o quê? A vontade de Deus. Vamos juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Oração muda a sua vida. Mas aqui tem uma coisa também que vai fazer a sua vida mudar. O que é? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. O que é que Paulo está dizendo aí? Uma coisa que vai mudar a sua vida, se você fizer? Fazer o quê? Dar graças, agradecer, gratidão. Ter um espírito de gratidão. Se você tiver um espírito de gratidão, a sua vida não vai ser mais a mesma. Por que a Bíblia está falando isso? Pense num texto, pastor Nemésio Júnior, pastor Nemésio pai. Nemésio Neto está aí? Está não, né? Senão eu ia dizer também. Pense num texto que os pseudos teólogos de plantão não gostam. Eu já vi muito questionamento sobre esse texto. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Dá graça em tudo. Dá graça porque eu estou liso. Dá graça porque eu bati o carro. Dá graça porque eu estou doente. Dá graça porque as minhas taxas subiram. Dá graça porque eu fui desempregado. A Bíblia está dizendo que em tudo você precisa o quê? Agradecer. Ah, não concordo não. Está aí um texto da Bíblia que eu não concordo. Como é que eu vou agradecer a Deus porque meu pai morreu? Como é que eu vou agradecer a Deus porque meu filho morreu? Como é que eu vou agradecer a Deus a quebradeira que está nesse país, minha empresa fechou? Eu tenho que dar graça? Não, o texto não está dizendo isso não. Mas, está aí o texto. Em tudo, dai graça. Em tudo, dai graça.
Ainda diz que é a vontade de Deus. Como é que eu vou dizer que coisa ruim que acontece na minha vida é vontade de Deus? Quem fala demais, vamos voltar para o ponto anterior. Quem fala demais, usa demais o falador, isso é uma doença. Chamada o quê? Me ajuda, alguém sabe? Qual é o nome da doença quem fala demais? Logomania. Logomania. Está doente de logomania, porque fala demais. Quem não dá graças por tudo, está doente de outra coisa. Lá nós falamos, no ponto anterior, da audição e da fala. Pois agora eu quero chamar a sua atenção para a sua visão. Quem não consegue dar graças em tudo, está doente da vista. Duas doenças muito comuns, além da cegueira. Mas vamos ver aqui. Por exemplo, esse óculos aqui eu uso para poder enxergar o Jobson lá atrás. Samuel lá atrás. Agora, com muita dificuldade, eu sei que é o Enemésio porque eu sei onde ele estava sentado. Mas complicou muito. Tenho um problema, meus irmãos, que eu só enxergo de perto. O contrário da miopia, uma outra doença, que a pessoa enxerga, não enxerga perto, mas só enxerga longe. São problemas de vista. Que é a hipermetropia, quando eu não consigo dar graças em tudo, porque a vontade de Deus é porque eu estou com problema de vista. Esse texto, meus irmãos, nos ensina a ter uma visão correta da vida. Ele está ligado à forma como nós olhamos a vida que Deus nos deu. Guardem isso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Está ligado à forma como eu vejo a vida que Deus me deu. Tem gente que tem tudo. Casa boa, carro bom, filhos excelentes, conta bancária boa, usa o melhor relógio, o melhor celular, come nos melhores restaurantes, tem tudo na vida, mas não é feliz. Conhece alguém assim? Tudo para ser feliz. Aquilo que humanamente as pessoas julgam que são os elementos que fazem uma pessoa feliz, e ele não é feliz. Mas eu conheço pessoas que moram numa casa de palha de babaçu, paredes de palha de babaçu, chão batido, sabe o que é isso? Bota barro, molha, bate e é o piso da casa. Fogão de 2 bocas, feito com 3 pedras. Tivemos outro dia o privilégio de nos hospedarmos na casa do pastor Zequinha, lá na aldeia. Meus irmãos, um cômodo só. Goteira, estava chovendo, goteira. A parede de palha, a palha estava podre, você via tudo. Não tem mala, não tem guarda-roupa, não tem fogão, a geladeira estava queimada, a luz só era uma fase, só era um bico de luz e bem fraquinha. Cachorro pulguento. O filho tinha cometido suicídio, mas você precisava ver a felicidade daquele homem. Aparentemente, não tinha nada para ser feliz. Inclusive, um filho que tinha cometido suicídio. Mas nunca vi uma família tão alegre, servindo arroz, feijão e abóbora para a gente. Talvez a melhor abóbora que eu já comi na minha vida foi aquela lá naquele dia. Então é assim. A pergunta que eu te faço,
nesse instante, é o que te faz feliz. O que faz você feliz? Não estou ganhando aqui nada com o pão de açúcar, podem ficar tranquilos. Mas o que é que te faz feliz? O que é que te faz feliz? O texto nos responde isso, meus irmãos. O que nos torna pessoas felizes não é o que nós temos ou deixamos de ter. O que nos torna pessoas felizes é o nosso espírito de... Como é o texto? Em tudo o quê? Dai graça. O que é que nos torna felizes? É um espírito de gratidão. Entenderam? Você só tem duas opções. Acordar de manhã e começar a relacionar. Senhor, eu estou liso, mas em contrapartida, hoje fulano me convidou para almoçar. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Senhor, eu estou doente, mas o médico já está marcado. Obrigado, Senhor. Ou você pode ter a outra opção de ficar agradecendo a Deus, em meio a tantas coisas ruins, você achando sempre motivos para dar graças a Deus, ou você pode abrir o seu rosário de murmurações. Senhor, essa vida não presta, porque eu estou doente, porque eu estou desempregado, porque hoje eu não tenho picanha para comer, porque isso, porque meu carro é um Fusca, porque você só tem duas opções. Ou viver murmurando, infeliz, ou ter um espírito de quê? De gratidão. Sempre achar, em meio às coisas ruins da vida, sempre achar motivos para o quê? Agradecer a Deus. Meus irmãos, mas poucos de nós fazemos isso. Nós preferimos dizer que esse texto está errado, nós preferimos dizer que não é bem assim, do que desenvolver um espírito de quê? De gratidão. O apóstolo Paulo, ele tinha muitos motivos para não dar graças a Deus. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, não agora nesse ponto. Mas ele sempre está usando a expressão do graças a Deus. Ele deu graças a Deus pela comida que os irmãos mandaram. Ele deu graças a Deus por vida de pessoas que estavam no entorno dele, em volta dele. Ele sempre tinha um motivo para dar graças a Deus. E nós? Nós precisamos sair daqui colocando isso em prática. Aprender a dar graças a Deus. Pastor, você está ensinando conformismo? Não, estou lhe ensinando a ser grato a Deus. Não estou lhe ensinando a ser acomodado. Eu estou lhe ensinando que você só vai ser feliz se você tiver um espírito de gratidão a Deus. Desenvolver isso na sua vida. Então faça esse exercício. Motivos para agradecer a Deus. A pessoa grata, ela é boa de vista. A pessoa grata, ela consegue enxergar além dos... Me ajudem, além de quê? Dos problemas. O murmurador só enxerga problema. A pessoa grata, a visão é boa, ele não é míope, ele não é doente da vista, ele enxerga lá na frente. O salmista diz assim: para os montes, de onde virá o meu socorro? Para os montes olharei, de onde virá o meu socorro? Olhe para o alto. Tem um cântico que também é um texto da Bíblia, que ele diz assim: não olho as circunstâncias, eu olho o amor de Cristo. É isso que a Bíblia está ensinando. Dê graças, seja grato. Senhor, eu estou passando por essa situação, mas em meio a isso o Senhor tem estado comigo. O Senhor tem cuidado de mim. Estou vivo. Estou me alimentando. O Senhor tem providenciado isso, providenciado aquilo, e eu faço um desafio. Pega uma folha de papel, divido em 2 colunas. Motivos para dar graça, motivos para murmurar.
e seja honesto. Comece a preencher. Garanto que nós temos mais motivos para agradecer do que para murmurar. Aprenda a ser grato. Dê graças a Deus. Isso vai mudar a sua vida, a forma de você encarar os problemas que nós temos no nosso dia a dia. Está com dificuldade ainda no texto? Pois quero lhe ajudar. Vamos calmamente entender o texto, ler o texto de novo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Vamos juntos? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Vamos tirar o em tudo, que é o que choca muita gente. E vamos começar simplesmente no dai graças. Vamos juntos? Dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Deixa o em tudo em fora, que é o que escandaliza as pessoas, né, mesmo? Coisa ruim eu tenho que dar graça. Tira isso daí. E simplesmente fique com a ordem que Deus deu a Paulo, que nos repassou. Dai graça, dê graça, agradeça, porque esta é a vontade de Deus. Deus quer que você dê graças. Entendido o texto? Amém? Primeira coisa, primeira atitude dos 66 dias, oração. A segunda coisa, dá graças. Vamos para o último versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é o 16. O que é que diz o 16? Vamos juntos? Regozijai-vos sempre. Outra tradução diz, alegrai-vos sempre. Tem outra tradução? Como? Estejam sempre alegres. Vou ficar, essa é a minha também. Estejam sempre alegres. Eu não vou no regozijai-vos, porque não é muito usado, mas vou no alegrai-vos, que é o que a gente fala. O importante é ser feliz, o importante é ser alegre, não é? E a palavra de Deus, então, nos dá mais uma ordem aí. Sejam sempre alegres. Você conhece alguém que é sempre alegre? Mas você conhece alguém que é sempre triste? Quem é melhor a gente conviver? Com o que é sempre triste, murmurador? A gente parece que pega a doença dele. Meu Deus do céu. A melhor coisa do mundo é a gente conviver com uma pessoa o quê? Alegre. O Baruque canta a música que, como é do alegria, está lá em Provérbios, faz o quê? Aformoseia o rosto, não é? Deixa o rosto bonito. Cabra pode ser até feio, mas como ele é alegre, a gente, rapaz, ele é tão alegre, ele é até bonito, né? Mesmo sendo feio, mas ajuda, não é? Então, assim, sejam alegres, alegrai-vos sempre. É uma ordem também que vai mudar radicalmente a sua vida. Alguém que consegue, meus irmãos, me respondam. Alguém que consegue ser feliz todo dia, o dia todo? Você consegue ser feliz todo dia, o dia todo? Não, aí já não é. É para ser o dia todo dia, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, uma semana atrás da outra, e de meia-noite até quando o relógio chegar a 23h59. Você consegue? Pois era para conseguir. Deus nos criou para sermos alegres 24 horas. Esse foi um texto que eu comecei a preparar alguns dias e eu vinha pensando em mim mesmo. Ou é cheio de alto e baixo. Tem hora que a gente está alegre, tem hora que a gente está triste, e a gente parece que é meio bipolar, não sei o que é que a gente é, porque oscila demais a coisa. Mas a Bíblia está dizendo aí, alegrai-vos de acordo com as circunstâncias, é isso? Alegrai-vos só de manhã. Alegrai-vos quando? Sempre. Se a Bíblia diz, é porque é possível. Como é que a gente vai ser alegre sempre, meus irmãos? Como é que a gente vai conseguir ser alegre sempre?
Primeiro, não é fácil. Mas a gente só vai conseguir ser alegre sempre colocando isso em prática na vida da gente. Começar a praticar a partir de agora. Ontem foi o casamento do Rubinho e da Raíssa. Mestre Lucas, no final vamos orar pelo casal que está aqui. E no casamento a gente falou sobre deixar pai e mãe. E eu pedi que os pais dessem tchauzinho para eles e eles dessem tchauzinho para os pais. Porque a Bíblia não manda que é para deixar. Na hora que a mãe dele estava saindo, ele estava lá na festa, que a mãe dele estava saindo, ela olhou assim para ele, ainda vou perguntar para onde é que ele vai agora. Aí o marido, não, deixamos. Eu fiquei muito feliz, sabe por quê, Rubinho? Começou a botar em prática ali na hora. É a mesma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa colocar em prática, exercitar a nossa alegria. Pastor, mas não dá, pastor. O Rubinho cantou ontem para a Raíssa uma música linda. Como era, Rubinho? Primavera, né? O pastor Natan ficou até muito preocupado, porque ele disse que o Rubinho cantava aqui, olhando para ela e sorrindo, a primavera, a primavera. Ele, tu está casando com a Raíssa ou com a primavera, não é? Mas, de fato, eu disse para o Rubinho, Rubinho, de fato você vai viver a primavera com ela, mas você vai viver o verão, você vai viver o inverno e você vai viver o outono. A vida não é só primavera. E o que rouba a nossa alegria é exatamente a questão das 4 estações. A vida vai mudando, chegam situações novas, chegam situações difíceis, e a gente não sabe como lidar com isso. E isso tira a alegria do nosso coração. Aí você pode pensar, pastor, diante de tantas circunstâncias, diante de tantas coisas ruins, diante de tantas perdas, diante de tantos aborrecimentos, é impossível ser feliz o dia todo. É impossível ser feliz todo dia e o dia todo. Não é, meus irmãos. Isso não é verdade. A Bíblia diz que é possível. Tem aquela história do hino do cantor cristão, que o pai manda a esposa, os filhos, numa viagem dos Estados Unidos para a Europa, o navio afunda, algum tempo depois ele volta lá, exatamente onde aconteceu o naufrágio, e lá, o capitão diz, aqui, ele escreve um hino que nós cantamos muito aqui na igreja. Se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte, como é? Me fizeres sofrer. Aí ele termina dizendo, sou feliz com Jesus. Aí a gente canta esse refrão. Como é que a gente canta? Sou feliz, vamos juntos? Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa letra saiu de um cara que mesmo diante das perdas, ele conseguia ser alegre. Nós cantamos outras músicas. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Esses hinos, meus irmãos, não é só para a gente cantar, é para a gente colocar em prática. Eu fico olhando o apóstolo Paulo, pensando aqui algumas coisas de Paulo. Paulo era liso. Ontem, lá vai Lucas. Ontem o Lucas estava cuidando do som e disse, pastor, segura aqui meu celular e minha carteira. E ele ia para o Marfuá fazer as compras. E ele estava lá com a carteirinha dele, eu botei isso no grupo do Já. Tinha um monte de notinha de 2 e tal, mas a carteirinha estava fazer as compras, né? Aí o pastor Natan disse, Joel, olha aqui a minha. Pegou e abriu.
só tinha, parece que a carteira de motorista. Aí eu tirei a foto de uma e tirei a foto de outra. E botei no grupo do Já, não é? Compara a situação aí e tal. Brincadeira aí com os jovens da nossa igreja. Paulo, meus irmãos, era que nem o Natan. Liso. Paulo, lá nos Filipenses, ele diz assim, eu dou graças a Deus porque vocês me mandaram o que comer, porque eu não tinha o que comer. Não é isso que ele diz? Não foi isso? Eu não tinha o que comer e vocês participaram das minhas necessidades. Homem liso. Paulo, meus irmãos, ele diz, por muitas vezes, ele esteve preso, cadeia mesmo, porque pregava o evangelho. Era o preso feliz. Tem gente que diz que ele era o apóstolo das cadeias, né? Pastor Enemésio também é chamado aqui de, como é? O apóstolo das cadeias também, né? O teólogo das cadeias, o pastor Enemésio, né? Paulo era o preso feliz. Estava lá preso. Vocês sabiam que Paulo teve um problema de vista, que ele perdeu um olho, e ele tinha somente um olho? Mas assim mesmo, ele disse que era feliz. Para aí não. Paulo tinha um sério problema de malária. E ele fazia todas as viagens missionárias dele com a malária adoecendo, problemas de disenteria. Chegou numa ilha, foi picado por uma serpente venenosa. Paulo, meus irmãos, foi açoitado, perseguido. Aí ele fala, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele diz assim: em tudo somos aflitos. Estou pegando uma outra tradução. Mas não derrotados. Eu tenho dúvidas, mas não fico desesperado. Eu tenho inimigos, mas não me faltam amigos. Eu sou gravemente ferido, mas não sou destruído. Vamos à tradução normal mesmo? Alguém tem ela aí? 2 Coríntios 4, 8 e 9. Quem lê? 2 Coríntios 4, 8 e 9. Olha o que Paulo fala para dizer que a gente tem que ser feliz todo dia. Olha a história dele aí. Olha como ele disse que ele era. Quem achou, lê? Bem alto, Borges. Ele fala que é abatido, sofre pressão de tudo quanto é lado. O que mais ele disse aí, Borges? Perplexo, mas não desesperado. Olha que situação do homem que fala que a gente tem que ser feliz todo dia. É possível? É. Porque ele diz que é feliz. Ele mesmo diz, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Alegrem-se sempre. Feliz todo dia, o dia todo. Não importa se na prisão, se picar de cobra venenosa, se com malária, se com disenteria, não importa. Ele é feliz. E Deus disse para Paulo dizer para a gente, sejam alegres sempre. Sejam sempre alegres. Eu falei da fala, falei da audição, falei da visão, e agora eu quero novamente voltar à visão só para reforçar. Seremos felizes dependendo para o local que nós olhamos. Se você olhar para as aflições, para os inimigos, se você olhar para as doenças, se você olhar para as crises financeiras, se você olhar para a conjectura política do país, para a conjectura social do país, você nunca vai ser feliz. Mas se você olhar para Cristo, apesar de tudo, apesar dos naufrágios, das perdas, da falta de um membro tão importante,
Não importa. Você vai ser feliz, porque você está olhando para o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, para nos alegrarmos sempre, redirecionar a nossa visão. Não focar em problemas, focar em quem? Em Deus, em Cristo. Estou com câncer, mas eu não estou olhando o câncer, eu estou olhando para Cristo. Estou desempregado, estou olhando para isso, eu estou olhando para Cristo. Sempre olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Martinho Lutero, ele escreveu um clássico, quando ele estava preso, situação muito difícil, lutando contra tudo, contra todos. Ele diz assim: castelo forte é quem? Nosso Deus, espada, bom escudo. Ele diz: se temos de perder os bens, família, mulher, filhos, por nós, Jesus está e dá-nos-á seu reino. Não olhe problema, não. Olhe para Jesus. Você vai conseguir ser feliz, sim. Todo dia, o dia todo. Se você olhar para Cristo. Vá no hospital. Conheça pessoas que estão ali. Às vezes o médico dizendo: não, você sabe, sua doença é muito difícil. Só Deus na causa. Aí você diz assim: eu vou morrer já já. Se você olhar para o seu problema. Mas se você disser assim: obrigado, doutor, mas eu creio num Deus que é maior do que todos os problemas. Já vi muitos levantar do leito da morte, porque olharam para Cristo. Felizes, felizes. Meus queridos, oração mais gratidão produz o quê? Me ajude, é o terceiro ponto. Produz o quê? Alegria. Oração mais gratidão produz alegria. Olhe para Cristo, não olhe os seus problemas. Ore, seja grato, você será feliz. Quero voltar lá para o texto. Vamos olhar? O versículo 16, ele fala primeiro de alegrai-vos, ele fala primeiro de alegria. O versículo 17 fala de quê? Oração. E o 18 fala de quê? Sejam o quê? Agradecidos. Queria convidar os irmãos a comerem um sanduíche comigo agora. Vamos fazer o sanduíche? Primeira bandinha do nosso pão, partimos o pão, pega a primeira bandinha. Essa bandinha nós vamos chamar, está aí no versículo 16, de alegria. Vamos botar agora o nosso queijo, presunto, um alfacezinho aqui no nosso sanduíche. Está no versículo de número 17. Já botei aqui o pão da alegria. Agora eu vou botar o quê? O recheio da oração. E tem que ter agora mais uma fatia de pão em cima. Eu vou colocar o quê? Gratidão. Feito o sanduíche? Bom apetite. Como o sanduíche feito de alegria, recheado de oração e coberto de gratidão. Aceita o desafio? Dá para encarar o sanduíche? Dá. Muito bem. Então nós vamos começar quando? Você está com fome. Você quer comer quando? Amanhã? Hoje. Nos falta, meus irmãos, alegria. Nos falta gratidão. Nos falta oração.
66 dias. Se você conseguir fazer isso mais rápido, só bênção para a sua vida. Você não será uma pessoa amarga, murmurador, infeliz, que adoece, porque esses sentimentos somatizam e viram doença. Mas se você tiver vida de oração, uma vida que apesar dos problemas você é alegre todo dia e o dia todo. Se você encontra motivos para agradecer a Deus, seremos felizes. Que Deus nos abençoe. Amém.